Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje, por decisão popular, a gente decidiu trazer, que a gente tá fazendo esses vídeos aí voltados para subgêneros. E vocês escolheram, através da enquete aqui da comunidade do YouTube, para falar sobre body horror. Pois é, esse subgênero que talvez seja o visualmente o mais impactante do terror, que causa mais desconforto, que envolve modificação corporal e também psicológica, com cenas perturbadoras. E além de explicar como funciona e de onde surgiu, eu vou estar indicando para vocês alguns filmes sensacionais e obrigatórios para vocês assistirem, que tem essa pegada de body horror. Mas antes preciso apresentar para vocês a nossa nova loja com camisas incríveis, exclusivas, feitas à mão, os desenhos, a arte pelo meu companheiro Yuri. Fez um trabalho incrível, inspiradas em grandes clássicos do terror. Nessa primeira coleção temos camisas incríveis inspiradas nos filmes A Bruxa, Alien, A Hora do Pesadelo, Terrify e Halloween. Só lembrando que todas as camisas são em 100% algodão e feitas com tecido Menegote Fio 30 penteado, o melhor do mercado. E hoje estamos com os tamanhos PMG disponíveis no momento no valor promocional de R$55, tá? Somente R$55 até o Natal. Então aproveitem para dar de presente para alguém ou comprar e se dar de presente. Aproveitar para montar aquele look bem bafônico pro Natal, bem trevoso, porque eu sou dessas. Tá bom? E para quem quiser adquirir, eu vou deixar o link da nossa loja no box de informação logo abaixo, e também o nosso Instagram, @califuraoficial, que vocês podem ver os modelos, os tamanhos, tá tudo lá direitinho, tá bom? Então aproveitem antes que acabe a promoção. Dados os recados, não esqueçam, por favor, de deixar aquele like, porque ajuda muito esse vídeo a chegar em outras pessoas. Se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui, e também ativa o sininho, porque eu posto conteúdo toda semana. Agora chega de enrolação e bora falar de terror. Bom, para começar a gente precisa entender como que funciona o body horror, que no caso significa horror corporal e pode ser mostrado de diversas maneiras, desde zumbificação, violência gratuita, através de doenças, mutação e até mesmo sexo aberrante, que no caso significa aquele famoso sexo bizarro que é mostrado e é muito utilizado em filmes do tipo, porque a intenção justamente é causar repulsa e medo do nosso próprio corpo. E seu surgimento é muito mais antigo do que a gente imagina, tá? Sem querer tirar os créditos do David Cronenberg, porque muita gente acredita que ele que trouxe esse gênero ativo e tudo mais. Ele tem um papel muito importante, que a gente vai falar sobre isso hoje, mas na verdade o body horror surgiu lá nos primórdios do horror gótico no século XVIII, se não me engano, e depois veio a Mary Shelley no século XIX, com Frankenstein, que talvez seja um dos maiores clássicos do body horror, e muita gente não sabe disso, mas vampiros, Frankenstein, também lobisomem, se enquadra dentro desse critério porque sofrem de mudança corporal. E tudo que sofre mudança corporal, essa modificação corporal, entra dentro do contexto de body horror. E esse termo só veio à tona na década de 80, através do escritor, roteirista e diretor Philip Brophy, que escreveu um artigo falando sobre esse tipo de subgênero, e ele dirigiu um filme muito famoso na década de 90, lançado em 93, se não me engano, que se chama Corrosão, o Perigo em Seu Corpo, que é um body horror muito divertido, envolvendo componente químico capaz de derreter o corpo das pessoas. E ele fez esse artigo justamente porque grandes diretores estavam produzindo filmes envolvendo body horror, que no caso são o Stuart Gordon e principalmente o David Cronenberg, que era a maior referência e é até hoje, porque desde o início ele começou a fazer esse tipo de produção envolvendo a modificação corporal. Já falei sobre o Stuart Gordon no outro vídeo sobre horror cósmico, porque ele tinha essa questão de misturar o horror cósmico. Inclusive, dentro do horror cósmico, é muito bom de se brincar com body horror, com essa modificação corporal, de fazer coisas bem grotescas, bem nojentas e que realmente causa repulsa. Só que realmente a maior referência que a gente tem é o David Cronenberg. Por quê? Porque ele explorou isso até o caroço, sabe? Tipo, sugou o máximo e conseguiu explorar todas as vertentes possíveis dentro desse segmento. E falando em Cronenberg, é claro que a gente não poderia esquecer
esquecemos de citar um dos maiores filmes, um dos melhores filmes dele envolvendo o body horror, que não poderia faltar dessa lista, que envolve um cientista que acaba sofrendo modificações corporais bem perturbadoras, que no caso é no filme A Mosca, lançado em 86. O excêntrico cientista Seth completa seu dispositivo de teletransporte e decide testar a eficácia do experimento em si próprio. Sem que ele perceba, uma mosca cai no aparelho durante o processo e provoca uma fusão dele com o inseto. Contudo, ele pensa que o experimento foi um sucesso, até que começa a notar que as células da mosca estão tomando conta do seu corpo e ele acaba se transformando em uma criatura monstruosa. Para quem não sabe, para comprovar que o body horror já estava em ativo, já tem um bom tempo, esse filme, no caso, é um remake de outro filme lançado em 58 com o mesmo nome, só que como ele foi feito na década de 80, todo mundo sabe que a década de 80 foi a época de ouro, né, dos efeitos práticos dentro do cinema, então esse aqui com certeza é bem mais visceral e pesado, tem cenas assim perturbadoras, escatológicas, que até hoje me causam um certo tipo de conflito interno, porque são bem difíceis de ingerir. E nesse filme pode-se dizer que existe todas as fases do body horror, desde a transformação, né, da mutação, horror gráfico, também tem a parte do sexo aberrante, com cenas bem bizarras, é muito indigesto, eu considero particularmente esse filme perturbador. Pra quem tem estômago fraco, não é uma boa pedida, é tudo muito chocante, toda a direção do Cronenberg, em poder construir todo um terror psicológico em cima desses personagens, né, os personagens centrais, principalmente do ator Jeff Goldblum, que tá incrível nesse papel, ele entrega uma performance assim arrasadora, tem a participação da incrível Geena Davis também, que foi a musa da década de 80. É um filmaço, uma obra-prima no meu ponto de vista, tá? Eu acho esse filme impecável, acho sim melhor que o original, até mesmo pela questão de elementos, né? Então, eu acho que é mais orçamento, porque na década de 58 eu acho que era bem difícil poder fazer alguns tipos de efeitos que tem nesse filme, e o David conseguiu entregar tudo nessa produção. Vocês precisam conferir, acho muito difícil quem nunca assistiu esse filme ou que não conheça, mas se vocês quiserem assistir, terão que procurar na internet e vale muito a pena. Talvez um dos melhores filmes envolvendo body horror que já existiu. Seguindo, uma outra ótima indicação, é um filme pouquíssimo conhecido pela grande maioria, lançado ali no finalzinho da década de 80, mas que pra mim é um dos melhores desse segmento, e estou falando de A Sociedade dos Amigos do Diabo, ou mais conhecido como Society. O jovem Bill começa a desconfiar que seus pais e a sociedade à sua volta não são exatamente o que aparentam. Depois da morte de seu amigo, todos os habitantes e autoridades parecem dispostos a ocultar o ocorrido, e Bill passa a ser perseguido. Dirigido pelo incrível e injustiçado Brian Yuzna, que foi um parceiro de longa data do estúdio Gordon em grandes produções, em grandes clássicos como Reanimator, Do Além ou até mesmo Dagon. Ele ajudou o estúdio Gordon a fazer várias produções ao longo da vida aí, e eu acho esse diretor muito injustiçado, porque pra mim A Sociedade dos Amigos do Diabo é um dos melhores filmes assim que exemplifica totalmente o body horror em si, tá? Esse foi o primeiro filme dirigido por ele, pra vocês verem. Ele teve uma crítica bem mista na época, muitas pessoas o odiaram, disseram que era um lixo total, e outras acharam que era uma obra-prima, e claro que eu faço parte dessa galera que acha que esse filme é uma obra-prima. A história dele pode parecer um pouco nonsense, porque envolve esse personagem que vive dentro de uma comunidade extremamente elitista nos Estados Unidos, e ele começa a perceber que as pessoas têm atitudes bem estranhas ao seu redor, começa a ter cenas bem bizarras envolvendo modificação corporal, com o corpo das pessoas se retorcendo, ao mesmo tempo que ele começa a desconfiar da sua própria família, do seu próprio pai, que acha que seu pai está envolvido em um esquema de abuso sexual com a própria filha, envolvendo seus amigos mais ricos, e ele começa a entrar nessa neurose, e a gente começa a entrar na neurose dele, né, em achar que tudo aquilo pode ser fruto da mente dele, ou se realmente está acontecendo de verdade. Até chegar nos 30 minutos finais e entregar um dos momentos mais insanos que eu já vi no cinema. Juro pra vocês, é algo assim que não dá pra explicar, não tem como explicar o que acontece no final desse filme, mas posso dizer que o Brian foi muito assertivo na proposta da história desse filme, tá? É uma alegoria
muitas pessoas não possam compreender, mas eu peguei na primeira vez que assisti e confesso que fiquei bem baqueado, porque ele faz uma crítica à vida elitista dentro dos Estados Unidos, faz uma crítica ao como que eles tratam, né, os imigrantes lá fora, as pessoas que são mais marginalizadas. É um filme muito crítico, muito alegórico, tem cenas bem traumáticas no meu ponto de vista. É uma produção B? É uma produção B, mas tudo é muito bem feito, de altíssima qualidade. Eu fico imaginando a maquiagem, todo o trâmite para poder fazer os efeitos práticos nas sequências finais, que assim são chocantes, e vocês precisam assistir de mente aberta. Só isso que eu posso falar para vocês. E para quem quiser conferir, tem ele disponível aqui mesmo no YouTube em ótima qualidade. E esse não é apenas o único filme do Brian Usna que envolve body horror. Ele tem outras pérolas também, como O Dentista, tem também A Noiva de Reanimator, que é muito bom também, e A Volta dos Mortos-Vivos, parte 3, que pra mim é o meu preferido da franquia. É absurdamente incrível esse filme, vocês precisam assistir. Quem assistiu sabe o que eu estou falando, tá bom? Agora a gente vai para um outro longa que também não é tão conhecido, e ele é muito conhecido, ironicamente, dentro do body horror como referência até hoje, por sua estética visual e pelo seu contexto sensorial, porque ele transmite muito isso através das imagens. E estou falando de Tetsuo, o Homem de Ferro. Influenciado pelo cyberpunk, Tetsuo conta a história de um homem que é atropelado e possivelmente morto por um homem de negócios e sua namorada, enquanto davam um passeio de carro. Após o acidente, o homem percebe que está sendo gradualmente afetado por um tipo de síndrome que começa a transformar partes do seu corpo em peças de metal. Alerta, filme experimental na área, tá? Já aviso pra vocês porque ele também não é pra todo mundo. É um filme muito, assim, diferenciado. Ele teve um papel muito importante na década que ele foi lançado, porque ele meio que deu um start, assim, pros diretores a começar a produzir conteúdos mais, como que eu posso dizer, mais experimentais, algo mais original, né? Porque desde a década de 70, dentro do cenário do terror, dentro do cinema em si, já eram feitas produções muito batidas, então ele deu aquele start, assim, pra fazer algo mais autoral, e é isso que acontece dentro desse filme, que envolve bastante body horror, que é bem sujo, bem visual mesmo, tem cenas muito bem produzidas em stop motion, apesar de ser um filme de baixíssimo orçamento, e eu sou apaixonado em stop motion, e Yuri tá aqui de prova. Sim. Amo desenhos do tipo, em filmes assim como esse, que conseguem misturar maquiagem prática com stop motion. Eu fiquei muito chocado quando vi na época, e como eu falei pra vocês, ele é bem sensorial, ele tem uma trilha sonora bem industrial por trás, um rock também pesado, é algo assim bem indigesto de assistir, já aviso também sobre isso. Na direção a gente tem o criativo Shinya Tsukamoto. Acho que falei certo, perdão aí, eu não sou muito bem em japonês, mas ele é um diretor muito criativo, é muito ovacionado lá fora, ele também é ator, ele atua, ele é o personagem central dessa história, ele entrega uma interpretação bem caótica em cena. É um filme muito difícil da gente poder fazer um tipo de análise, porque como ele é experimental, ele pode te levar para diversos caminhos, então é algo que vocês precisam sentir a experiência e ter seu próprio consenso quando for assistir, tá? Basicamente é isso. Não posso dizer para vocês, olha, o filme é incrível e tudo mais, sendo que provavelmente não vai agradar muitas pessoas. Como eu já tinha dito anteriormente, é muito sensorial, é um filme muito explorativo, então vocês precisam conferir, vejam de mente aberta, tá, gente? Porque através desse filme eu consegui entender que outros filmes tiveram grandes influências em cima dele, como o mais recente Titane, por exemplo. Eu até citei na crítica de Titane que teve influência nesse filme, sim, porque ele trouxe essa vibe metal fetichist que significa tesão, assim, como é que fala? Fetiche por... Perdão, gente. Fetiche por máquinas, fetiche por metal e tudo mais. Então tem dentro de Titane essa proposta, eu consegui pegar referência, e outros filmes também. Assim, é um filme que vocês precisam conferir, eu acho que vai ser uma experiência única, tá? Já adianto isso, porque eu sei que muitas pessoas não irão gostar, outras irão amar, talvez, e quem conferir pode deixar nos comentários que eu quero saber depois, tá bom? E ele também tá disponível aqui mesmo no YouTube, em ótima qualidade para assistir, e o melhor de tudo,
legendado. E pra finalizar as indicações de hoje, irei indicar um filme moderno, pra não vir alguém aqui falar que eu só indico filmes antigos, porque aqui é um canal democrático, tá, gente? Irei falar agora de American Mary, lançado em 2012, que pra mim é um dos melhores filmes de body horror dos últimos anos, né, da atualidade, posso dizer assim, e confesso pra vocês que ele é bem diferenciado. Mary sempre sonhou em ser uma grande cirurgiã, mas à medida em que avança nos estudos, ela descobre que a realidade da profissão é muito diferente do que ela imaginava. Decepcionada e sem dinheiro, Mary recorre ao submundo das cirurgias estéticas clandestinas para conseguir ganhar uma boa grana. Dirigido pelas maravilhosas Irmãs Soska, que já fizeram filmes assim que eu curto pra caramba. Elas têm uma pegada mais underground, mais independente. Eu acho que esse filme tem uma vibe sim de produção independente. Tem uma história bem original, envolvendo essa personagem da Mary, que começa a fazer medicina e não dá muito certo. Ela começa a sofrer alguns tipos de abuso relacionado ao machismo. Ela começa a ficar falida. E é muito bem interpretado pela atriz Katharine Isabelle, que tá absurdamente incrível nesse personagem. Eu acho essa atriz muito injustiçada, já deixo aqui. Sempre eu acho alguma coisa injustiçada, já percebeu? Não, mas é verdade. Tipo, tem diretor que eu curto pra caramba e que as produtoras não investem. Tem atriz como essa, por exemplo, a Katharine Isabelle, que já fez até Fred vs Jason, que eu acho ela absurdamente incrível e não é chamada pra outros papéis, então eu fico revoltado mesmo, tá? Ela tá incrível nesse personagem que começa a fazer cirurgias plásticas clandestinamente pra poder ganhar um dinheirinho extra. Só que as coisas começam a acontecer, né? Começa a chegar alguns clientes assim e vai piorando conforme o tempo, porque cada cliente pede cada coisa absurda e olha que eu não tô exagerando. O pequeno spoiler que eu vou dar pra vocês é que as Irmãs Soska aparecem nesse filme, faz uma ponta ali, interpretando elas mesmas, né? Que são irmãs gêmeas e elas querem se juntar como se fossem irmãs siamesas, para vocês terem uma noção do quão sem noção e pesado que acontece dentro do enredo dessa história, que além de fazer uma crítica ao machismo, faz uma crítica também ao mundo das cirurgias plásticas, dos limites, né, que algumas pessoas não têm. É algo chocante, é um filme totalmente voltado para esse tipo de universo. Para mim é perfeito, tá? Tem bastante gore, é um filme mais focado no body horror, da modificação corporal, né, onde pessoas procuram para fazer isso com seu próprio corpo. Sensacional, um baita filmaço para vocês conferirem, recomendo muito. E quem quiser conferir terá que procurar na internet. Bom, galera, por hoje é isso, espero de verdade que vocês tenham curtido. Só lembrando que esses filmes que eu citei são apenas alguns exemplos, tá? Tem vários outros, como o Videodrome, do David Cronenberg, tem The Thing também, A Coisa, que eu já indiquei no vídeo passado. O vídeo passado foi de terror psicológico, né? No outro vídeo sobre horror cósmico eu indiquei The Thing, né, A Coisa, O Enigma de Outro Mundo. Tem também Seres Rastejantes para vocês conferirem. Tem Centopeia Humana para quem tiver coragem. Yuri nunca teve coragem de ver comigo, né? É, não é o tipo de filme que eu tenho vontade de ver. Tem um monte de filme para vocês assistirem aí, tá? Deixa nos comentários também a sua recomendação. Vou ficando por aqui, só não esqueçam de deixar aquele like, se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui, ativa o sininho porque eu posto conteúdo toda semana, tá? Perdão pelo atraso novamente. Era para esse vídeo ter sido postado na quinta, só que infelizmente eu fiz todo o roteiro no computador e apagou do nada. Tive que fazer tudo de novo para poder gravar esse vídeo para vocês. O Yuri tá aqui de prova. Eu fiquei bem chateado mesmo. Como que não fica? Né? Mas o importante é que tá aqui. Então deixa aquele like porque é muito importante pro engajamento aqui do canal. Vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até a próxima. Tchau.